Iremos para a palavra do Senhor fazer mais um vídeo desta madrugada para que possa encher o YouTube da sabedoria do Senhor em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos a cada dia estar cheios do seu Espírito Santo e da sua vontade. Nesse momento, hoje eu vou manter a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 8, né? E no seu versículo 4, mais ou menos até o 7, para ter a confirmação da palavra de Deus. Isso não é importante para nós, mas sim para fazer as pessoas acreditar de que toda profecia, todo profeta, todo rei, todo guiadores que guiavam a palavra de Deus era naquele tempo para o povo de Israel. Não nos alcança hoje, não devemos viver como eles viveram, não devemos fazer o que eles fizeram, não devemos estar preocupados com aquilo que ele fez, acreditando que Deus estava com ele e vai estar com nós. Naquele tempo, se Samuel estivesse no tempo de hoje, na verdade, o crente não deveria ser igual a Samuel, que nem Davi. Davi era segundo o coração de Deus, mas imagine no tempo de hoje um crente ser igual a Davi, né? Matando meio mundo de pessoas e dizendo eu sou crente, né? Então hoje vivemos pela graça, hoje vivemos pelo amor, hoje vivemos pela santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos abençoou, foi Ele que nos deu esta graça, essa sabedoria perfeita para que podamos andar nos seus caminhos e não na lei de Moisés. 1 Samuel, no seu capítulo 8, versículo 4, começa a palavra de Deus deste jeito. Então todos os anciãos de Israel, não é do Brasil, não é de Paraguai, não é de Argentina, não é de Roma, né? Não é de nenhum país, eles são de Israel. Antigamente Deus dizia que o lugar onde ele perfeitamente estava era junto àquele povo. Outro povo não tinha Deus. Isso a gente podemos ver quando Eliseu curou ali a lepra de Naamã. Naamã percebeu que no meio dele não havia Deus. Deus estava sempre em Israel. Então a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela continua dizendo, né? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Roma. Roma é uma cidade, né? Ainda hoje ela existe, né? Em Israel lá, deve ser a capital de Israel. E disseram-lhe, eis que já está velho, rejeitou aí o seu rei, né? Por causa da idade. E teus filhos não andam pelos teus caminhos, né? Constitui-nos, né? Pois agora um rei sobre nós, né? Enquanto ali esse povo estão pedindo que Samuel pare a sua carreira e coloque aí um rei no seu lugar para mandar eles, para ordenar eles, para viver no meio deles, para ser chefe deles. E diz aqui, para que ele nos julgue, né? O rei que vai entrar lá, ele julgue no lugar como se fosse Samuel, mas eles não querem mais o Samuel, como o tem
todas as nações. Eles acreditavam que todas as nações que não eram de Israel, eles tinham rei novo para julgar. Eles querem simbolizar, viver semelhante às outras nações que tinham rei novo para julgar eles, né? Porém, estas palavras pareciam mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel. As orações naquele tempo, elas tinham valor, valia, assim que o homem de Deus orava, logo a resposta vinha. E veja o que o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo. Ou seja, não deixa cair por terra aí a voz do povo. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado. Deus está dizendo: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando a tu, antes a mim. Então diz: olha, esse pessoal, com essas palavras, com esses atos, com essas ganâncias, com esses ódios, com essas mentiras, com essa falsidade, eles não te ofendem, eles estão ofendendo a mim, né? Estão ofendendo a mim e me têm rejeitado para eu não reinar sobre eles, né? Isso é o que acontece ainda hoje nesses falsos profetas, certo? O Senhor Jesus está dizendo todo dia: esses pastores não estão rejeitando esses crentes, esses pastores não estão rejeitando esses crentes, esses pastores estão rejeitando a mim. Quando eles cobram dízimo, quando eles cobram oferta, quando eles cobram para pregar, quando eles vendem alguma coisa em nome de Jesus, quando eles pedem alguma coisa dizendo que foi o Senhor que mandou, quando eles revelam alguma coisa, foi o Senhor que disse por a boca deles e isso não acontece, eles colocam o Senhor Jesus como mentiroso, eles colocam o Senhor Jesus como falso profeta, eles colocam o Senhor Jesus como uma pessoa sem palavra. Porque veja a quantidade de profecia que os profetas falsos desse tempo disseram que foi Deus dizendo. Eles deitados em suas camas de noite, Deus chegava e dizia a eles aquele tipo de profecia, revelando aí, segundo eles, a verdade sobre o seu homem, o seu presidente, o seu chefe. Eles estouravam, gritavam, pulavam, saltavam, falavam língua estranha e dizia que o Senhor escreveu o nome deste homem e eles erraram o nome, botavam só o primeiro nome, e o Senhor: não, ainda tem mais, tem que chamar a Messias. E quando ela completou o nome de Messias, disse que o Senhor concordou e disse que ele era o chefe do povo já no primeiro turno, né? E o profeta Samuel teve essa surpresa do povo, que ele acreditava, que confiava nele, que estava com ele, que fazia mandamento dele, teve essa surpresa. E Samuel pensava que o povo estava rejeitando a ele. Mas Deus disse: não está rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Porque fui eu que te coloquei aí para tomar conta deles. A linguagem de Deus é essa.
Foi Deus que santificou a Samuel, que abençoou a Samuel, que fez Samuel estudar para dominar aquele povo, e aquele povo, no caso de rejeitar Samuel, não era rejeitar Samuel, eles estavam rejeitando ao mestre, ao dono, ao maior dos reis, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, né? E ele dizendo isso, como está aqui, então então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Roma e disseram-lhe: eis que já está velho. Além de eles pedirem rei, ainda vai bulir no ponto fraco do coroa, né? Ainda vai bulir no ponto fraco do coroa e vai dizer: você está velho, você não pode mais ser presidente, você não pode ser mais mandador, você não pode ser mais nosso chefe, porque você está velho, arruma um novinho, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos, né? E aqueles constitui-nos, pois, agora um rei. Como ele diz assim, vá procurar um rei, né? Sobre nós, para que nos mande, né? Arrumar um rei sobre nós, para que ele nos julgue, ou seja, nos mande, nos faça, para que nós possamos servir, para que nós possamos estar ao lado dele, né? Como tem todos ou todas as nações, né? Isso é inveja, isso é mentira, isso é abandono. E você ter um rei que é guiado pela verdade e as pessoas conseguem desprezá-lo e mandar pegar um outro homem só porque o outro homem é mais novo e botar no lugar do velho, sem saber se aquele velho tem mesmo a sabedoria, sem saber se aquele novo tem mesmo a sabedoria de Deus, sem saber se Deus fala. Que foi isso que aconteceu, porque aquele povo ali não era aquele rei, foi escolhido ali por aquela pessoa que Samuel encontrou, que achou que era aquela pessoa. Deus colocou na mente de Samuel, e aquele rei foi reinar sobre aquele povo. Mas aquele rei nunca foi Deus que escolheu aquele rei. Aquele rei sempre foi o povo. Deus escolheu a Samuel. Quem podia viver reinando no meio deles era Samuel. No fim da vida de Samuel, Deus escolheria outro rei e botaria para ficar no lugar de Samuel. Mas aquele povo se apressou, ainda com Samuel vivo, né? Atrás de outro rei, e por isso eles não tiveram nenhum sucesso nos mandamentos daquele novo rei, porque aquele novo rei, ele se prostituiu, aquele novo rei, ele traiu, aquele novo rei, ele foi rejeitado por o próprio Deus, ainda
no seu mandado. E a prova de que aquele rei Samuel não foi Deus que escolheu, aqui logo no começo, no capítulo 8 da palavra de Deus, o tema diz que os israelitas pedem um rei a Deus, né? Eles pedem um rei a Deus. E não, os israelitas pedem um Deus e Deus concede, né? E Deus concede. Então, quer dizer, eles pedem um rei a Deus e Deus concede esse Samuel, que não foi muito bom para o mandamento deles. O versículo 8 ele diz: conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, e Deus está falando com Samuel, né? Até ao dia de hoje. Hoje não é agora, em 2023, esse hoje é há 10 mil anos atrás, né? Até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também te fizeram a ti. Né? Então, quer dizer, aquele povo não era a primeira vez que aquele povo rejeitava Deus, rejeitava ao seu rei verdadeiro. Eles fizeram isso com Moisés, né? Eles fizeram isso com Moisés também, né? Que tirou eles do Egito. Né? Então, quer dizer, eles já tinham o costume de fazer essa escolha, de deixar o profeta de Deus, onde Deus está fortalecendo todos os seus mandamentos, e pular para outro rei que acredita em bezerro de ouro, rei que acreditava em estalta, né? Como lá no Egito, eles tinham meio mundo de Deus. Lá em Atenas, onde Paulo passou, onde viu um bocado de altares, tudo de Deus, de gesso. Aí Deus lá, o Paulo lá encontrou um altar que não tinha isso. Tinha só o nome, o Deus desconhecido. Esse onde Paulo parou e disse: esse Deus que você diz que não conhece, é o Deus que eu adoro. Né? É o Deus verdadeiro. E aqui continua a palavra de Samuel ao Senhor, dizendo: agora, pois, ouve a sua voz. Deus está falando para Samuel. Ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declarará-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Deus está falando com Samuel. Deus vai dar o mandamento para aquele rei que vai reinar sobre ele. E falou Samuel a todas as palavras do Senhor. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vocês. Ele tomará
os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por 50. Isso aí mesmo, e por cinquentenário, né? Por cinquentenário, e para que lavre a sua lavoura e segue a sua cega, e façam as suas armas de ferro e os petrechos de seus carros. Bem, vamos colocar esse rei novo, nós vamos colocar eles em mandamentos diferentes de Samuel. E tomará as vossas filhas, para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os entregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados, né? Então, aquele dia clamareis por causa do vosso rei. Naquele dia eles vão se arrepender por causa do vosso rei, reclamar que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês vão chorar e vão dizer: eu me arrependi, eu quero voltar para o meu Deus. Mas o verdadeiro Deus diz que não vai ouvir naquele dia, né? Não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, né? Mesmo Samuel está falando com eles: olha, vocês vão pegar esse outro rei,
esse rei vai castigar vocês, vão botar a cia de vocês como trabalhadeira, vão botar o cio de vocês aí como trabalhadores. Explicou tudo para que nada seja enganado. A gente vê que a Bíblia é verdadeira. Nenhum profeta verdadeiro na Bíblia era mentiroso, né? Que vocês querem um outro rei? Queremos um outro rei. Então pronto, vamos dizer como é que esse rei vai trabalhar e assim vocês vão entender. Né? Vocês têm chance, vocês podem voltar. Quando vocês ouvirem, vocês podem dizer que não quer, mas vocês vão permanecer dizendo, né? E aqui eles permanecem ainda dizendo, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Pronto, é um problema mais de Samuel, é um problema do povo, né, que não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não mais ouvirá sobre nós um rei. E agora vem aqui. E nós também seremos como todas as outras nações. Eles eram invejosos, né? E queriam era participar das outras nações. Eles não queriam mais servir a Deus. Eles queriam era um rei que levasse eles para tudo que fosse bom para o pensamento deles. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Eles queriam força, né? Queriam um rei novo que aguentasse falar para eles brigarem aí. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, Samuel não tem mais nada o que fazer, né? Mas falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Né? Então, pode ir para a cidade de vocês, pode ir que o rei vai chegar para reinar vocês, né? Vocês estão liberados, já ouvi vocês já me ouviram, e assim o rei vai chegar e vai reinar sobre vocês, e eu vou ficar descansando, né? Daquele dia Samuel não tem mais povo para reinar, Samuel vai arrumar, que é no tempo que o Saul o pai de Saul perde aí as suas jumentas, e aí Saul vem procurando a jumenta, mas o seu grande amigo, e é nesse dia que tem um encontro com Samuel, e Samuel dá este poder para Saul, para que Saul possa ser o rei daquela nação. Então, na verdade, esse rei não é dado ao povo por escolha de Deus, mas é um rei que é dado ao povo por escolha do povo. O rei que era rei por escolha de Deus era Samuel, mas o rei Saul é mesmo a escolha do povo. O povo está pedindo ao verdadeiro rei um rei para reinar com eles. O verdadeiro rei é Samuel. O falso rei é Saul, que é escolhido pelo povo. E o povo não são bons. O povo são mau.
se o povo são mau, a escolha do povo são mal também. Hoje a escolha foi muito semelhante a essa escolha do povo. Essa escolha de a pessoa dizer: eu escolhi adorar a Deus numa chamada igreja dessa, guiado por esses falsos reis, falsos ensinadores, falsos ministradores da palavra de Deus. Isso é uma escolha, eu acho que é ainda pior do que a escolha dos israelitas, né? Que aconteceu. Então, não tem nenhum embaraço a palavra deste livro, se é o divulgamento da palavra, é entender se se o Samuel é homem de Deus. A verdade é que é o homem de Deus. Samuel é o homem de Deus. Mas Saul não é homem de Deus. Saul, depois que ele começou a reinar, ele negou tudo. Certo? Ele não tinha nenhuma aparência de que fazia mandamento para Deus, né? O Saul, ele se colocou-se como um guerreiro mau, né? Ele não tinha o conhecimento de Samuel para tanger os ensinamentos de Deus acerca daquele povo. Portanto, ele mesmo pereceu com as próprias mãos deles e o rei foi entregue a outro, conhecido como Davi, que diz que era homem também segundo o coração de Deus, mas não pode colocar esse Davi como um crente verdadeiro hoje. Porque era um homem segundo o coração de Deus lá no tempo dele. Mas no nosso tempo agora, da graça para cá, ninguém quer conhecer ou ser dominado por um homem igual Davi, né? Davi, ele fez coisas criminosas que até o Senhor Deus a rejeitou, né? As obras de Davi não é umas obras de crente. Não podemos acreditar no pregador que quer fazer com aquelas pessoas que estão ouvindo eles seja igual a Davi, né? Muitas coisas ruins aconteceu com Davi, feita por a mão de Davi. Então, esse é o ensinamento completo da palavra de Deus no livro de Samuel. Para que, às vezes, as pessoas que estão querendo pregar o livro de Samuel, querer trazer para o dia de hoje e fazer com que isso é a verdade que deve julgar nas pessoas. Não, eu estou dizendo, este mandamento aqui é uma rejeição de Deus. Esse rei é rejeitado por Deus, é escolhido pelo povo. Escolhido pelo povo, mas não é permissão de Deus, é porque o povo quer, Deus fez a vontade do povo e, portanto, isso aconteceu. Mas não podemos pegar esses mandamentos que tem aqui e colocar no povo hoje, porque ninguém pode se comparar a nenhum profeta. É o melhor profeta que tiver, nós não podemos colocar e pareça o igual.
No tempo de hoje devemos ser melhor, porque naquele tempo era pela lei de Moisés, por mais bonzinho que ele fosse. Hoje nós estamos pela graça, não tem mais 613 panos da lei para ninguém mandar, mas hoje nós temos a obediência do Espírito Santo, conhecimento da verdade, para nos tanger para a vida eterna, para o conhecimento eterno, para o próprio Jesus disse lá nos epístolos de Paulo, e diz que, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então você vê que o profeta, por bom que seja, na lei de Moisés, o ensinamento é terrestre, o ensinamento é criminoso, o ensinamento é coisa de terra. Coisa de terra não é celeste, né? Todo profeta, por bom que era, eles matavam, eles sacrificavam, eles faziam muito tipo de sacrifício, né? Por bom que era. Mas no tempo de hoje, o bom profeta não existe, nem mal nem bom, porque acabou as profecias, acabou os tempos dos profetas, agora estamos vivendo o tempo de filhos e filhas de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, não precisamos mais de estar pedindo nada a Deus, porque tudo é nosso. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que Ele tem. Não na carne, mas no Espírito. O Espírito, disse Jesus, é o que vivifica. A carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Não tem nada a ver. Quando Jesus diz lá no João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é essa aí. Você precisa muito conhecer a verdade. Não é para se libertar de uma coisa espiritual, mas é para se libertar de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um missionário, de qualquer um outro ladrão desse que prega a palavra de Deus. E se você não é liberto, você nunca tem nada. Você vive a vida toda de escravo desse cidadão, dando o que você tem, trabalhando a vida toda e ofertando para essas casas mal e ficando a vida toda necessitando e acreditando que está dando para Deus. Como é que você pega, dá carro para um vagabundo chamado pastor e diz que deu para Deus? Você é a obra de Deus. Que é a obra de Deus? As obras de Deus estão feitas. A obra de Deus foi feita na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas, foi na cruz. Eu pego um carro, dou para o pastor, aí, fazer a obra de Deus. Que é a obra de Deus? Qual é a obra que Deus tem para construir? A obra de Deus está construída no coração, na mente de cada uma pessoa. Nós somos salvos, somos libertos pela graça, porque Deus não mandou Jesus aqui para salvar a carne. Deus não mandou Jesus aqui para resgatar a carne. Deus mandou Jesus aqui para resgatar o espírito que estava aprisionado no Hades, no lugar chamado inferno. Não tinha condição. Os espíritos das pessoas que morreram na Arca de Noé, elas estavam aprisionadas na prisão eterna, na terra. Não tinha como subir para o céu, porque não havia nenhum salvador, não havia nenhum pregador que pudesse morrer e ir pregar para resgatar essas almas de lá. E Jesus, quando morreu, a Bíblia diz que ele foi ao inferno, foi à sepultura. Inferno é sepultura.
Jesus morre e vai ao inferno, vai ser sepultado, né, à sepultura. E lá ele tem o encontro, o Espírito de Jesus tem um encontro com o Espírito perdido que tinha morrido de muitos anos, do tempo de Noé, até aquele dia da morte de Jesus. Jesus prega para aqueles espíritos e leva aquele povo todo para debaixo do altar de Deus. E a partir daquele dia, Jesus o ressuscita. E Jesus ressuscitando vai também para o céu, mas todos nós ficamos livres. Todos nós em espírito ficamos livres. Na verdade, nós é em espírito, porque a carne, disse Jesus, que não tem fundamento. A carne sempre ela vai mentir, sempre vai fazer toda coisa, porque é carnal. Carnal não tem segurança no que fala, não tem segurança na vida. Uma hora hoje está vivo, amanhã já não, hoje está existindo, amanhã já não existe, ou daqui a 5, 6 minutos já não está mais existindo. Mas a firmeza de Jesus é segurar aquele que vive para todo sempre, que é o Espírito. E assim a palavra de Deus, que permanece para sempre, ela, por a boca de Jesus, ela não afirma o exame daquele tempo na carne, ela afirma o exame daquele tempo no Espírito, para que a pessoa tenha a firmidade da sua vida em Cristo, não da firmidade na sua vida na terra. Hoje nós vemos bispos e apóstolos, missionários, todo tipo de pessoas que dizem que ensinam o Evangelho, padre, fazendo com que as pessoas contribuam na terra, com material, com dinheiro, com carro, com moto, mas não é a palavra de Deus. Você pode até dar. Amanhã se prepare para comprar outro. Você deu o seu, fique de pé. Amanhã vai comprar outro, porque você foi hipócrita. Você não entendeu a graça de Deus, você não entendeu o amor de Deus, você não foi impactado com aquela grande sabedoria. Você não entendeu a que Jesus veio. Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isso diz que é o próprio Deus resolveu se encarnar, ganhar o nome de Jesus, para resgatar, para morrer, para resgatar os espíritos que estavam em trevas, que estavam no Hades, que estavam no inferno. Esses espíritos estão resgatados, estão com Deus e não é mais escravo da terra. Essas palavras que eu tenho para pregar nesta madrugada, e quero que as pessoas que passar e ouvir este vídeo, compartilhem este vídeo, vão nesse canal, esse canal é o canal Patu Santana aí, vocês podem se inscrever, procure este canal, se inscreve nesse canal, ou dá seu like, pelo menos ouva o vídeo, né? Escuta o vídeo, compartilha o vídeo, e já está bom demais. A palavra de Deus que permanece para sempre. Tem que ser de graça, por amor, pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus. Eu não estou aqui pregando o Evangelho por ganância. Eu estou aqui pregando o Evangelho para que as pessoas que tenham o entendimento da palavra de Deus saiam desses templos e vá para suas casas. Deixa de perder noite para ir para como adorador e voltar para suas casas como ladrão, porque os pastores usam o livro de Malaquias, e o que fica no fim da sua mensagem é que aquelas pessoas que não contribuem com eles são ladrão. Isso, no conhecimento do pastor,
o mundo todo é ladrão, sem roubar nada. Trabalha, pega o dinheiro, compra as coisas para comer, mas se não der a eles sempre vão considerar as pessoas como ladrão, dizer que as pessoas não são importantes no meio deles. Por isso essas pessoas que se sentem atingidas dessa maneira devem deixar esses templos para viver a sua vida em casa, livre destas condenações.